Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Adão Carvalho, é o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Muito bem-vindo. Pergunto-lhe como é que viu a declaração de sábado do Primeiro-Ministro, se viu como uma interferência na justiça e no trabalho do Ministério Público. Eu acho que qualquer pessoa que tenha responsabilidades ao nível político, designadamente ao nível do Governo, da Assembleia da República, da Presidência da República, devem, no fundo, cultivar um discurso de certa forma, formar os cidadãos também sobre o que é a justiça, como é que funciona, em vez de tantas vezes se tentarem pular as situações e transformá-las em algo que não são. Qualquer inquérito corresponde a uma fase processual que visa recolher prova, tendo em vista aferir se há algum crime e quem é o responsável. E é essa a finalidade. Não se pode pretender que logo no início do inquérito que o Ministério Público possa ter um grau de certeza, nem é bom que assim seja, para iniciar o inquérito. Ele resulta do facto de existir a notícia de um crime e ela pode ser simplesmente uma suspeita que venha ao conhecimento do Ministério Público de uma atividade que em abstrato pode ser crime. Mas não foi exatamente isso que eu lhe perguntei. É como é que viu aquela declaração de António Costa, se viu nela, como muita gente viu, de estar a interferir num processo que está aberto. Nós, no Ministério Público, já temos que estar habituados, porque isto já não é a primeira vez que sempre que estão em causa pessoas com, de certa forma, alguma visibilidade ao nível do poder político, do poder económico, é normal que essas expressões existam. E, portanto, o Ministério Público tem que saber lidar com elas e tem que saber, dentro daquilo que é a sua função, manter a serenidade necessária para desenvolver o seu trabalho. Evidentemente que não é desejável que alguém que tem responsabilidades, e daí eu ter começado por referir isso, contribua, no fundo, para ainda agravar a situação, tentando empolar as coisas e, de certa forma, tentando de forma mais ou menos implícita ou mesmo explícita, tentar condicionar a atividade, obrigá-la a um resultado sobretudo quando têm que saber que não é essa a função do Ministério Público e que naquela fase processual não é exigível que o seja. Fala em pular, que o Primeiro-Ministro empolou, está a referir-se a quê? Desde logo, ou seja, o facto num comunicado, se referir que se vai instaurar um inquérito para averiguar a conduta de uma pessoa e se ela tem relevância penal, evidentemente que é do conhecimento do Primeiro-Ministro e de qualquer dos responsáveis ao nível da Assembleia da República, do Governo, que esse é o comportamento que o Ministério Público tem que ter, porque perante a notícia de um crime, e como digo, a notícia não exige qualquer prova da ocorrência do crime, é mesmo isso, é uma notícia, tem que dar origem ao inquérito, é isso que obriga o princípio da legalidade, e o Ministério Público não pode deixar de o fazer, e essa fase destina-se a isso mesmo. Não significa que o Ministério Público diz que alguém cometeu um crime. O que diz é que vai instaurar um inquérito com essa finalidade, que é averiguar se de facto há ou não crime e se a pessoa é ou não responsável pelo mesmo. Ou seja, considera que o Primeiro-Ministro, com aquilo que existia, com aquele parágrafo, tinha perfeitas condições para se manter em funções nestas circunstâncias? Só por aquele parágrafo, no meu entendimento, claro que sim. No fundo, o parágrafo que diz é que terceiros terão referido o Primeiro-Ministro, pelo menos é isso que vai na comunicação social, no fundo, referir, e é o que vem do comunicado, neste caso, até resulta mesmo do comunicado, que terceiros terão aludido à pessoa do Primeiro-Ministro relativamente a factos que estão em investigação num determinado processo, e isso determinou que se tivesse extraído uma certidão para averiguar autonomamente, porque estando em causa o Primeiro-Ministro, entende-se que há um foro que deve ser o Ministério Público junto do Supremo, porque depois também será esse o tribunal competente para os atos jurisdicionais e, eventualmente, se isso chegar a esta fase, também para o julgamento de um Primeiro-Ministro,
Mas não é mais do que isso, ou seja, não revela o comunicado qualquer juízo de culpabilidade, de que existe prova no sentido de que o Primeiro-Ministro praticou este ou aquele facto. É mesmo isso, é o início. E o Primeiro-Ministro, enquanto licenciado em Direito e quem exerceu já funções como Ministro da Justiça, sabe perfeitamente que essa é a função do Ministério Público. Portanto, usar aquele parágrafo como fundamento para se demitir é algo que eu não sou comentador político, portanto acho que é algo subjetivo, pessoal e avaliando todo um conjunto de circunstâncias, independentemente de só se ter referido a esse motivo, foram todo um conjunto de circunstâncias que teve que avaliar e é uma decisão eminentemente política, não é uma decisão judicial, nem uma decisão provocada pelo sistema judicial. É uma decisão eminentemente pessoal e que tomou e que, na minha perspectiva, só como respeitar. Deixe-me fazer outra pergunta também sobre esse comunicado. Aliás, houve 2 comunicados da PGR, um numa terça-feira e outro na sexta, e acha normal que a informação tenha surgido a conta-gotas? Na terça-feira há uma referência a um processo que está no Supremo e depois na sexta-feira é que se diz que esse processo já está aberto desde dia 17 de outubro. É assim, nós temos que compreender que a função da Procuradora-Geral da República não é, no fundo, ser uma agência noticiosa dos processos criminais. Isto para tentar perceber. Evidentemente que nós, até ao nível do sindicato, como já aconteceu no passado, temos insistido que tem que existir comunicação, mas que essa comunicação tem que ser necessariamente objetiva e serena. E quando é que quando é que tem que existir essa informação? Quando há, no fundo, na praça pública, o conhecimento de que existe uma investigação, ou seja, quando é previsível que uma determinada investigação vai para a praça pública e vai ser do conhecimento público e, portanto, aí tem repercussão social e exige-se que a Procuradoria-Geral da República dê conhecimento de que existe essa investigação, quais são os crimes que estão a ser investigados e os eventuais suspeitos ou arguidos nessa investigação. E só nesses casos é que se justifica essa comunicação, porque é essa repercussão social, esse alarido, que justifica e determina que a Procuradora-Geral da República venha, no fundo, dar conhecimento do que se passa no processo e da existência de uma investigação. Porque se não for previsível que exista essa repercussão social, não faz sentido nenhum existir qualquer comunicado, porque o Tribunal é o espaço próprio para que as investigações criminais e os processos criminais se desenvolvam. E é nesse âmbito que se devem situar. Agora não percebi. Acha que devia ter havido mais cuidado da parte da Procuradoria-Geral da República na informação que deu ou não? Eu penso que a informação tal como foi dada era aquela que tinha que ser dada. E o que eu estou a dizer é que, em face das diligências que depois todos nós tivemos conhecimento que aconteceram, designadamente buscas e detenções, seria previsível para a Procuradora-Geral da República que aquele processo em concreto ia passar a ter repercussão social, porque envolvia pessoas, ou estavam em causa pessoas, ligadas a quem exerce cargos políticos, altos cargos políticos, designadamente o Primeiro-Ministro. E, nesse sentido, é dever da Procuradoria-Geral dar conhecimento, através do comunicado, que, de qualquer das formas, tem que ser objetivo e seco, no sentido de que existe uma investigação, de quais os crimes que estão a ser investigados e, no fundo, quem é que são os investigados. E isto, no fundo, é para, no fundo, acalmar aquilo que resulta do alarido e da repercussão social, porque, necessariamente, ele iria ocorrer, quer existisse comunicação, quer não. É assim, nenhum de nós, eu pelo menos não sei o que o determinou. Acredito que tenha a ver com este processo, mas a Procuradora-Geral da República está vinculada, evidentemente, sempre que chamada pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro, penso que naquilo que são as relações institucionais, terá que o fazer. A senhora Procuradora-Geral da República tem perfeita noção da função que exerce e, portanto, apenas transmitirá aquilo que poderá transmitir.
Não vejo que se já um comunicado público ou ele vai ser iminente e se é chamada que possa dizer, no fundo, situar o Presidente da República sobre aquilo que está a acontecer, a investigação que está a desenvolver-se, e isto não é qualquer interferência no próprio inquérito ou no processo em curso. Significa dar conhecimento ao mais alto magistrado da nação, ao Presidente da República, daquilo que se está a passar, no fundo também para ele, dentro das suas funções e das funções que tem, possa também tomar as melhores decisões. Deixe-me só insistir, desculpa, ainda sobre esta questão, mas falou da questão do alarido público. Considera ao fim destes dias todos que não seria útil que a própria Procuradora viesse pessoalmente falar? E não seria útil também para o sistema de justiça, porque é uma coisa que não é a primeira vez que se pede explicações e o que se passa, a percepção que as pessoas têm é que o Procurador-Geral da República está sempre escondido. É assim, eu não acho que esse papel seja da Procuradoria-Geral da República. É de quem? Eu acho que esse papel devia ser criado no Ministério Público, como também no Conselho Superior da Magistratura, no fundo, uma equipa de assessoria para comunicação nestas situações, designadamente para explicar, no fundo, para ajudar a compreender determinados momentos processuais, podendo, sem interferir, ou seja, e sem devassar aquilo que está no processo, mas poder, no fundo, dar aqui algum conhecimento de quando há tanta contra-informação e tanto burburinho, tentar, no fundo, aqui ajudar, no fundo, a compreender como é que funciona o sistema de justiça. Uma central de comunicação. Sim, algo do género, mas não propriamente a Procuradora-Geral da República. Não acho que essa seja a sua função, até porque qualquer comunicação da parte dela tem um peso que tem que ser devidamente mesurado. Ou seja, não é quando a Procuradora-Geral da República se pronuncia sobre um processo e se vai muito além daquilo que é o básico, no fundo, de que existe uma investigação e quais são os crimes que estão a ser investigados, se vai para além disso, isso pode ser interpretado também como, de certa forma, dar ainda mais força à ideia de que aqueles factos aconteceram mesmo. Isso não há dúvida de que iria acontecer. Portanto, acho que tem que ser uma outra estrutura criada, como o gabinete da imprensa, mas também com magistrados dentro do gabinete da imprensa, no fundo, a fazer esse papel de comunicação. Isso é algo que o sistema judicial tem que trabalhar. Porquê? Porque a justiça cada vez mais, sobretudo a justiça penal, é mediatizada e, portanto, é importante que exista dentro do Ministério Público e dentro da estrutura judicial, no fundo, equipas que tratem de dar informação, não propriamente sobre os detalhes do processo, é, no fundo, para alguma compreensão sobre o que se passa. Porque o que assistimos nestes dias é a informação que tem passado é confusa, muitas vezes é instrumentalizada por quem tem interesse, no fundo, em que ela seja confusa, porque também é uma estratégia de defesa, ou seja, não se limitam à defesa dentro do processo, mas optam por uma defesa também fora do processo, na praça pública, e evidentemente é importante que haja da estrutura judicial também aqui algum trabalho no sentido de ajudar a esclarecer. O senhor está a fazer uma espécie de... Perante o silêncio da PGR nos últimos dias, o senhor tem dado várias entrevistas, está, por assim dizer, a dar o corpo ao manifesto pelo Ministério Público. Como é que se sente nesse papel? Confortável sinto, porque não tenho dúvida de que os magistrados do Ministério Público, em cada um dos departamentos onde trabalham, no DIAP, nos DIAPs regionais, nos DIAPs de comarca, fazem em condições muitas vezes adversas e de dificuldades o melhor do seu trabalho e fazem-no em consciência. Se tomam determinada decisão no processo, não fizeram de forma leviana. Fizeram porque pensaram no assunto, porque sabem que têm que cumprir a sua função, independentemente de saber que ela vai ter repercussão social e que podem vir a público uma série de atores com críticas e com ataques ao Ministério Público, mas não pode deixar de exercer a sua função. E, portanto, isso não tenho dúvida nenhuma de que no Ministério Público ninguém está aqui
instrumentalizado ou prestar qualquer serviço ou tenha qualquer interesse político no desfecho de qualquer investigação. Isso posso ter, tenho essa convicção, posso até criticar e achar internamente que se podia mudar uma forma de proceder ou outra, mas isso faz parte da dinâmica de qualquer organização, mas do ponto de vista de dizer assim, bem, aqueles ataques que temos ouvido são justos? Não são, porque os magistrados que estão no processo estão a exercer as suas funções. Depois há aqui algumas confusões, por tentar, no fundo, sedimentar a ideia de que o Ministério Público só pode instaurar um inquérito quando estiver carregado de prova para o poder fazer, é contrariar a lei que foi aprovada na Assembleia da República. A legislação do processo penal é clara. A notícia de um crime será sempre lugar à abertura do inquérito. Foi essa a opção do nosso sistema. Há sistemas em que há um inquérito policial prévio, onde se podem realizar diligências e só depois se justifica da prova, entretanto, recolhida, passar por uma fase judicial é que se faz. Mas aqui em Portugal não é assim o nosso sistema processual penal. Desde o início, qualquer elemento para ser recolhido tem que o ser no âmbito de um processo que se chama inquérito criminal, que é a primeira fase do processo penal. E o Ministério Público nem sequer pode retirar de lá elementos. Tudo aquilo que fizer ao longo do processo tem que ficar a constar desse processo. Não acha que há nenhuma desproporção na forma como as coisas são feitas? Nomeadamente, por exemplo, o caso do autarca de Sines, foi detido, esteve detido uma semana e sai com tiro. Também aí temos que compreender, assim, os fundamentos concretos que foram utilizados neste processo, eu não os conheço e seria leviano da minha parte estar a comentar. Mas posso dizer que, em termos genéricos, nós estamos a falar num momento processual no inquérito, que, como disse, é uma fase, é a primeira fase do processo, uma fase de recolha de prova, onde não há certezas no início e só no final desta fase processual é que o Ministério Público estará habilitado a decidir se vai acusar ou arquivar. É uma fase que é determinada pela circunstância de um Ministério Público, em determinado momento, ter considerado que, em face de um conjunto de perigos e de exigências cautelares, isto dizendo muito simplesmente porque acha que pode existir destruição de prova, porque há o risco de algum dos suspeitos poder-se ausentar e depois ser quase impossível que ele compareça para responder pelos factos, é o chamado perigo de fuga, porque há perigo de continuação da atividade criminosa, como acontece, por exemplo, nas situações de violência doméstica, porque há perigo para a proteção da vítima, entende em seu juízo que é importante, em relação àqueles visados, àqueles arguidos, tomar algumas restrições da sua liberdade, adotar algumas restrições da sua liberdade, aquilo que nós chamamos de medidas de coação. Sim, mas o que se viu é que o juiz teve um entendimento muito diferente nas medidas de coação daquilo que era pedido pelo Ministério Público. Mas o entendimento do juiz, que eu respeito também, não quer dizer que tenha sido a avaliação do juiz seja melhor ou pior do que aquela que fez o Ministério Público. E por isso é que há a possibilidade de recurso. E, em recurso, um Tribunal Superior, quer ao juiz de primeira instância, quer ao Ministério Público, um Tribunal Superior vai de forma independente apreciar e decidir se efetivamente a avaliação que o Ministério Público fez é que é mais correta ou se efetivamente esta avaliação do juiz, das garantias do juiz de instrução que fez, é que está adequada. O facto de existirem duas visões nesta fase, porque ela prende-se essencialmente com aquilo que são as tais exigências cautelares. Não tanto, também tem que ver, porque é um pressuposto para algumas medidas de coação, a consistência dos indícios, mas é essencialmente por causa das exigências cautelares. E, portanto, aqui há um âmbito subjetivo de entendimento, porque é da parte do juiz, que é do Ministério Público, que podem levar a avaliações diferentes. E isto não quer dizer nem que um agiu mal, nem que o outro agiu mal. E por isso é que há a possibilidade de recurso. Agora, tal decisão não interfere com aquilo que é o inquérito e o seu objetivo. Ou seja, mesmo o Ministério, mesmo, para ser claro, mesmo algo que o juiz de instrução até considerou que nesta fase os indícios eram fortes, o Ministério Público pode chegar ao fim, depois de concluída a recolha de prova, considerar que, efetivamente, os indícios não são suficientes para acusar, mesmo em relação a um determinado crime sobre o qual houve uma pronúncia anterior no sentido de serem fortes os indícios. Porque, entretanto, podem ser recolhidos elementos de prova que permitam esbater. O que importa é que, no momento em que se promove essas medidas de coação, esse juízo tenha sido feito, e tenho seguramente, tenho a certeza que o foi, e esse juízo seja no sentido mais de acautelar esses tais perigos
portanto, se tenha submetido a um interrogatório judicial os arguidos com essa finalidade. Diria que está a ser montada a tese da cabala por parte do Partido Socialista em relação ao Ministério Público e de que há uma perseguição judicial ao Partido Socialista. Isso considera que está em curso? Eu penso que a existir, que não me cumpre sequer comentar, penso que é absurda, porque se assistirmos aos últimos anos vemos que as investigações têm abrangido pessoas de vários segmentos partidários, assim como temos condenações de pessoas de vários partidos e portanto isso é o circuito normal e o funcionamento normal do sistema de justiça. Não acredito que haja. Há sempre, e isto já não é uma realidade. Desde há 20 anos para cá, sempre que alguma investigação toca em determinadas pessoas que exercem determinada função, e não é só no âmbito da criminalidade da corrupção ou da criminalidade económica financeira, também já assistimos no âmbito do passado em crimes de foro pessoal, como tivemos o processo Casa Pia, ou seja, acontece que de facto determinados atores vêm a público, de certa forma, tentar descredibilizar a atuação do sistema de justiça. Fazem-no por motivos que só eles conhecem. Agora, o que é importante para mim é que o Ministério Público saiba viver neste quadro, porque tem que o viver. Não é um quadro só de Portugal. Não somos só nós em que os magistrados estão sujeitos a este tipo de pressão. Basta olhar bem para aqui, para o lado. Essa pressão tem existido, considera? Tem existido, como disse, desde que os processos passaram, no fundo, a atingir determinadas pessoas, ou passaram a ser objeto de investigação algumas pessoas que têm maior facilidade, designadamente, de intervir junto da comunicação social e poder ter palco para, no fundo, tentarem descredibilizar as investigações, que o fazem. Eu, na minha perspectiva, acho que a cultura devia ser contrária. De um Estado democrático, que já devia ter alguma maturidade, era no sentido de serenar, de dizerem também não têm que assumir responsabilidade nenhuma, porque não é isso que está em causa nesta fase. Mas, no fundo, explicarem que as investigações são normais num Estado de Direito, que é normal qualquer pessoa poder ser investigada. Nós não podemos esquecer que já tivemos juízes e magistrados do Ministério Público a serem investigados. E o Presidente da República também não podia fazer esse papel de tranquilidade e serenidade em relação a estes processos que estão a ocorrer? Todos os atores com responsabilidades políticas deviam ter esta cultura de responsabilidade, porque... Mas o Presidente da República ainda nem sequer veio a terreiro falar deste assunto. Evidentemente que eu acredito que quer o Presidente da República, pelas responsabilidades que tem, há de escolher o momento em que se calhar poderá ter essa intervenção. Não sei o juízo. Acho que era importante existir esta cultura de todos e todos nos comprometermos, quando temos este tipo de responsabilidades, em existir esta cultura de normalidade das investigações. Elas acontecem, as pessoas não estão a fazer o seu trabalho. Ou seja, acreditar que o magistrado do Ministério Público, titular de um determinado inquérito, o faz porque é contra o partido X ou partido Y, ou é contra a personalidade A ou personalidade B, quer dizer, é fantasioso, não existe. E eu acho que quando o afirmam, sabem perfeitamente que isso não existe. Podem existir deficiências no exercício das funções, porque é normal qualquer sistema, os seus atores no sistema, quem trabalha num sistema, evidentemente que pode ter erros de avaliação. Mas esses erros são sempre, e isto que eu queria dizer, mas esses erros num processo judicial nunca são erros definitivos, porque podem ser sempre resolvidos, porque toda a atividade do Ministério Público é controlada. Não há nenhum ato do Ministério Público que não seja controlado pelos juízes. Ou seja, se requer uma medida de coação, mesmo a propósito desta situação, se o Ministério Público, porventura, é o autor dos mandatos de detenção, essa detenção é controlada por um juiz. O juiz tem que a validar. Antes de fazer os interrogatórios, o primeiro despacho é considerar se, de facto, as pessoas foram ou não bem detidas. Ou seja, falando em erros, é frequente surgirem, por exemplo, erros nas transcrições de escutas? Assim, da minha percepção prática, felizmente não são muitas as vezes em que ocorrem.
mas necessariamente têm que ocorrer. Se pensarmos que são milhares e milhares as escutas que têm que ser transcritas por todo o país todos os dias, que os órgãos de polícia criminal, que é quem normalmente tem esse papel para fazer essa transcrição, também têm escassez de recursos, é normal que possa existir uma gralha. Às vezes isso não quer dizer que tenha sido um erro. Pode ter sido simples por a audição ser difícil e, portanto, porque houve uma falha ao transcrever e foi suprimida uma palavra, foi suprimido algum nome, isso pode acontecer. Eu acho estranho é que não acontecesse. Evidentemente que não terá sido a primeira situação, se é que ocorreu. Neste caso foi uma infelicidade ter sido com estes atores políticos. Se existiu algum erro, porque eu até agora eu não tenho conhecimento do processo, não sei se efetivamente existiu erro ou existiu o erro tal como tentam transmitir, não sei. Agora, se existiu esse erro, ele nunca é problemático, porque todos os sujeitos processuais têm acesso às gravações áudio. E o meio de prova, de obtenção de prova, foi a gravação áudio. Qualquer sujeito processual, depois de ouvir as gravações, pode requerer ao juiz dizendo auto que temos aqui uma transcrição que não corresponde exatamente àquilo que está na gravação. Façam o favor de corrigir. Corrijam. E o tribunal o fará antes de tirar qualquer conclusão, porque esse conhecimento das gravações, se não for antes, para efeitos de aplicação de medidas de coação, ao longo do inquérito, ou designadamente no final do inquérito, todas estarão disponíveis, até porque há situações em que só é transcrita uma parte porque a entidade que investiga considera que só essa parte é relevante e os sujeitos processuais, os representantes dos arguidos ou até o Ministério Público dizem assim, não, se calhar também é relevante para contextualizar essas 2 ou 3 frases da transcrição, que se transcreva também esta parte para que, no fundo, se compreenda melhor o sentido da conversa. Mas isto é absolutamente normal. Sim. Deixa-me perguntar-lhe, considera que existe, que a corrupção está instalada na administração pública, como dizia há uns dias em entrevista ao Presidente do Supremo Tribunal? Bem, eu considero aquilo que tem sido a percepção e acho que todos os cidadãos temos mais ou menos essa ideia de que, de facto, existe corrupção na administração pública. Evidente, é uma realidade que está instalada e que é importante existir um trabalho, mas não é só do sistema judicial. Porque, evidentemente, se for só o sistema judicial, ele nunca será resolvido. É importante que, a montante, que quem tem responsabilidades na área designadamente da normalização, da autorregulamentação, até para depois não se criarem dúvidas em processos criminais. E nós vimos, a propósito deste processo, como de outros têm acontecido, que há zonas demasiado cinzentas e que não deviam ser cinzentas. Ou seja, os próprios responsáveis deviam se autorregulamentar no sentido de deixar claro aquilo que são práticas aceitáveis e práticas que estão para além daquilo que é aceitável. Mas a única coisa que se conhece publicamente são conversas. Estamos a falar de quê? As pessoas têm que se regular nas conversas que têm ao telefone, porque não se conhece mais suspeitas. Eu não sei se são só conversas, eu nem sequer me posso pronunciar sobre o processo e não o conheço. Portanto, transcrições telefónicas são um meio de obtenção de prova e uma prova que deve existir entre outras. Não sei se é só isso que está no processo. E até me custa acreditar que seja, mas isso é a minha percepção, mas não conheço e, portanto, não vou comentar algo dessa natureza. Um processo deve reunir um conjunto de elementos de prova que, interligados, porque aqui estamos a falar de prova necessariamente e essencialmente indireta, ou seja, não é aquela de ver alguém a agredir outra pessoa com um soco. Não é essa prova que temos nesse tipo de criminalidade. É a conjugação de vários elementos de prova é que nos permitem tirar uma conclusão que deve ser o mais segura possível e não admitir ilações alternativas, ou seja, aquele conjunto de meios de prova indicia um conjunto de factos indiretos que, conjugados, só permitem ter aquela resposta e é isso que permite, no fundo, sustentar depois uma acusação e uma condenação. E é isso que se pede, quer ao Ministério Público, quer aos juízes, que trabalhem neste tipo de criminalidade, que é uma criminalidade difícil.
não é a mesma coisa que investigar crimes de furto. Não é aqui, nem é em nenhum país do mundo. É uma criminalidade complexa, evidentemente que existem sempre pactos de silêncio, o dinheiro tem circuitos muito complexos e que não é fácil para o Ministério Público, muito menos em Portugal, que ao longo dos anos tem ficado numa situação de total carência e miséria de meios. Basta ver em termos de funcionários judiciais, em que de facto o Ministério Público está muito mal servido e que tem muitos serviços em quase estado de ruptura. E isto é que não devia acontecer. Tem que se reforçar a capacidade do Ministério Público até para exigir ao Ministério Público que seja mais célere, porque se não há meios adequados para o exercício deste tipo de funções, não se pode exigir ao Ministério Público que seja mais célere. Com a saída do Primeiro-Ministro de funções, o inquérito vai manter-se no Supremo Tribunal de Justiça ou será, penso, ao inquérito de primeira instância? Volta atrás, não é? É assim, enquanto estiver na fase de inquérito, ou seja, sob a direção do Ministério Público, o Ministério Público, enquanto estrutura hierarquizada e constitui um corpo único, e por isso nada impede que o processo se mantenha, caso isso venha a acontecer, se mantenha com os Procuradores-Gerais adjuntos do Supremo Tribunal de Justiça. Na fase judicial isso competirá porque nesta matéria há interpretações jurídicas diferentes. Na minha opinião pessoal, uma vez instaurado o inquérito, porque no momento em que foi instaurado a pessoa visada exercia a função de Primeiro-Ministro e, portanto, nessa circunstância eu penso que por um motivo de estabilidade da instância que se deve manter na instância onde estava. E o Supremo Tribunal de Justiça, entretanto, já devia ter dito alguma coisa sobre este processo que tem em mãos e que envolve diretamente o Primeiro-Ministro? É assim, foi entendimento da Procuradora-Geral da República, designadamente do TSIAP, que em fase de inquérito devia ser tramitado por magistrados de uma categoria superior e que prestam serviço junto do Supremo Tribunal de Justiça. Mas não deixa de ser o Ministério Público. O Ministério Público, através dos Procuradores-Gerais adjuntos que exercem funções junto do Supremo Tribunal de Justiça. Não é propriamente o Supremo Tribunal de Justiça, que é o corpo de juízes que integram o mais alto tribunal. Não é aí que o processo corre. Portanto, ainda nesta fase, competirá ao Ministério Público, se o achar conveniente, prestar esclarecimentos. E considera que há um padrão de comportamento nos partidos políticos de suspeitas de corrupção ou é algo que se atribui mais a um partido, nomeadamente ao PS? Eu isso acho que a corrupção é transversal a todos os partidos e a todos os setores. É algo que temos desde há muitos anos e que, até por realidades de vária natureza, designadamente cultural, social, que no fundo está um bocadinho que nos está um bocadinho associada desde há muito tempo e que é importante, até para darmos um sinal de esperança às gerações mais novas, que de facto se trabalhe. Mas temos todos que trabalhar, porque não se combate a corrupção, como disse há pouco, apenas com o sistema judicial. É preciso que haja vontade. E isto passa por estes regimes, por estes sistemas de cumplicidade, muito cinzenta, pouco esclarecida, que existe, no fundo, também, quando é a nível político, tem a ver também com os sistemas de financiamento dos partidos, no fundo, as bases partidárias. É algo que, no fundo, é a minha opinião pessoal, mas que de facto se sente que existe e que era importante que, no fundo, os responsáveis políticos fossem os primeiros a dizer que não querem isto para a vida política, para a vida partidária. E, portanto, têm que ser eles os primeiros, primeiro, a autorregularem-se nessas matérias e, segundo, a serem os primeiros a denunciar. Ou seja, não se pode estar à espera que a denúncia surja tantas vezes já tardiamente, que é o que acontece. Isso, por isso, a dificuldade muitas vezes no Ministério Público, que é quando, por motivo das ações de prevenção criminal que o TSIAP tem também sob a sua incumbência, é detectada uma determinada transação e lança a suspeita de que essa transação pode estar relacionada com uma atividade criminosa
da pessoa que terá emitido essa transação, que muitas vezes aí começa uma investigação e começa já 4 ou 5 anos depois dos factos terem ocorrido. E por isso é que é importante a prevenção. É preciso existirem mecanismos eficazes de sinalização dentro da administração pública, dentro dos órgãos do poder político, para que estas situações sejam detectadas o mais cedo possível e, preferencialmente, evitadas, que é isso que era importante. Se esta investigação influencer não der em nada, se em última instância o caso for arquivado, em que estado é que fica o Ministério Público? É assim, eu entendo que será mau que o Ministério Público esteja neste momento vinculado a ter um resultado que seja só de acusação, porque isso era contrariar aquilo que é a finalidade da primeira fase do processo. Portanto, o que eu espero do Ministério Público para que tenha cumprido o seu papel é que durante o inquérito, de forma objetiva, analise o acervo probatório que vai recolher até terminar o inquérito e de forma totalmente serena decida se há matéria que permita afirmar que os indícios são fortes e que, portanto, se justifica acusar, ou então, em sentido contrário, ter a capacidade de dizer não, os indícios não são fortes e, portanto, tenho que arquivar. Não acha que a credibilidade do Ministério Público joga-se aqui neste caso? Não acho que se jogue, em qualquer caso concreto, a credibilidade do Ministério Público. Porque nós não podemos colocar digamos, tudo numa única, apenas num único processo. Porque os dados corretos que existem, que são feitos todos os anos e que são dados reais, dizem que 90% das acusações do Ministério Público dão em condenação, transitada em julgado. São divulgados todos os anos. É essa a taxa quando estamos a falar do tribunal que julga os crimes mais graves, designadamente onde se enquadram os crimes de corrupção e da criminalidade económica financeira. Eu queria perguntar qual é o país da Europa que tem estes números em termos de atividade do Ministério Público e de fundo de isto é a maior garantia de que o Ministério Público é objetivo e que faz um trabalho de qualidade. Agora, nós temos que pensar que estamos numa criminalidade complexa, que, como disse há pouco, não é a mesma coisa de que estar a perseguir o tráfico de estupefacientes ou furtos ou o que seja. É uma prova que carece de muita prova indireta para se concluir pela existência de crime. Essa prova, como é indireta, tem um grau de subjetividade maior do que aquela que depende de prova direta. Ou seja, pressupõe uma avaliação que é primeiro pelo Ministério Público, mas mesmo depois em fase de julgamento por parte dos julgadores. Porque, no fundo, acarreta aqui uma área um bocadinho diferente e mais arriscada do que a da prova direta. Mas para isso é que existem os tribunais, é a capacidade, porque senão é impossível levar a julgamento crimes de corrupção ou tráfico de influências ou o que seja desta natureza, porque são crimes difíceis de investigar. E voltava mesmo aos lugares paralelos, se analisarmos os outros países, eles têm a mesma dificuldade. Ou seja, há investigações em curso, envolvendo personalidades com responsabilidades políticas, e o que é que nós temos assistido? Em alguns desses países também há movimentos, designadamente a nível político, no sentido de condicionar a atuação das autoridades judiciárias. Não é... Temos Itália, onde durante muito tempo os magistrados foram os heróis, quando estiveram a cargo da Operação Mãos Limpas e limparam Itália daquilo que era o grosso da máfia, mas hoje são objeto de críticas por parte do poder político e estão também a debater-se com tentativas de interferência na sua autonomia. Ainda recentemente, no âmbito de um encontro que aconteceu em Itália, eram as preocupações dos magistrados do Ministério Público italianos, que eram as tentativas do poder político de interferir. Como acontece na Polónia, já aconteceu na Polónia, como tivemos em Israel, também tentativas de condicionamento. E porquê é que elas existem? Porque sempre que o sistema judicial atinge determinados interesses ou pessoas que ocupam determinados interesses,
O que é que acontece? Há sempre a tentação, é uma tentação que têm de, no fundo, tentar condicionar, tentar que seja previsível a atuação do sistema judicial. Para quê? Para poderem, de certa forma, escapar impunes quando cometem crimes. Vamos avançar para outro caso, que é o das gêmeas brasileiras que receberam tratamento num hospital em Portugal, no de Santa Maria, e que aparentemente envolve o Presidente da República. Isso devia ser investigado pelo Ministério Público? Está a ser investigado pelo Ministério Público? Devia aqui haver uma posição da Procuradoria-Geral da República? Se chegou ao Ministério Público, e pode ser, não é preciso ser à Procuradoria-Geral da República, determinada suspeita da prática do crime, necessariamente, eu não sei se está, não tenho esse conhecimento, mas necessariamente terá sido investigado e terá sido instaurado um inquérito, porque é a obrigação do Ministério Público. Não tem qualquer outra opção. Tem que instaurar inquérito. Ou foi por denúncia, ou que tenha sido por terem chegado elementos que permitem existir suspeita. Eu não estou a dizer que exista neste caso, mas estou a dizer que se existiu, necessariamente o Ministério Público tem que instaurar inquérito. Houve declarações públicas de médicos do próprio Hospital de Santa Maria. Isso não seria suficiente para avançar com uma investigação? Pelo menos perceber o que é que se passou de facto? Qualquer notícia de jornal, se o magistrado do Ministério Público achar que ali está a notícia de um crime, deve instaurar inquérito. Agora, eu sobre este caso concreto não sei. A entidade competente para prestar essa informação, se existe ou não um inquérito, é a Procuradoria-Geral da República, a quem terão que questionar, que deverá avaliar, quando questionada, se deverá ou não prestar essa informação. Não me compete a mim, enquanto Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, eu não conheço, não sou eu que trato, não é, de registar os inquéritos que existem a nível nacional e, portanto, não tenho essa informação. Agora, essa certeza tenho. Se chegou, por qualquer forma, ao Ministério Público o conhecimento da suspeita da prática de um crime, necessariamente foi instaurado inquérito. E do que viu, devia ter sido? Não vou tecer comentários sobre isso. Porque há uma delicadeza particular de alegadamente envolver o Presidente da República. Em qualquer circunstância, nem que fosse um simples crime de furto envolvendo dois cidadãos anónimos, eu teria o mesmo comportamento. O magistrado do Ministério Público, e isto talvez a grande dificuldade e também no fundo, não se compreender que o Ministério Público não pode vir a público, a propósito de processos concretos, estar, no fundo, a defender-se da sua atuação. Não pode. Eu também, como Presidente do Sindicato, não deixo de estar sujeito a um dever de reserva que me acarreta a responsabilidade disciplinar se tomar posição sobre um determinado processo que esteja em curso. E por isso é que não o posso fazer e não farei. E no caso, não tenho qualquer conhecimento, além do que vem na comunicação social, seria leviano estar a comentar algo apenas com base nesses elementos. Agradeço muito a Adão Carvalho, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Agradeço ter aceitado o convite para estar a partir dos nossos estúdios de Gaia. Termina assim este Hora da Verdade e regressamos na próxima semana. Eu é que agradeço.